dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mari e hoje eu vou te dar uma aula de automaquiagem de graça, completíssima. Tudo que eu ensino para as minhas alunas nos cursos de automaquiagem eu vou ensinar aqui para vocês hoje. E de quebra, vamos fazer aquela tendência de make que tava umas semanas atrás lá no TikTok, que é a light makeup. É uma maquiagem assim mais marrom, elegante, chiquérrima. E a inspiração que a gente vai usar é essa maquiagem aqui, que eu achei lá no Pinterest. Eu já tenho uma maquiagem parecida com essa aqui no canal do ano passado, mas eu coloquei pedrarias, fiz um delineado. Essa daqui ela é um pouco mais simples, então eu vou fazer aqui junto com você. Então já se prepara pra ir pausando e reproduzindo essa make junto comigo, viu? Sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. Antes de tudo, nós precisamos limpar a pele. Então eu já fui lá no banheiro, já lavei o meu rosto com sabonete facial. E agora eu vou continuar essa limpeza com o tônico. Esse daqui é o tônico hidratante da Ruby Rose, da linha Ruby Skin. Esse daqui ele tem pantenol, extrato de chá verde e extrato de menta. Eu gosto bastante desse tônico porque ele não deixa a minha pele ressecada. Tem muitos tônicos que deixa a pele ressecada, você sente que a pele tá sendo agredida, sabe? Sente que o produto é muito forte. E esse daqui não, eu sinto a minha pele cuidada enquanto ela é limpa. Mas é super importante que você limpe todas as extremidades, tá? Limpa a sobrancelha, limpa o cantinho aqui dos olhos, do nariz, limpa tudo, porque uma pele bem feita e duradoura precisa antes ser uma pele muito limpa e cuidada. Agora que o seu tônico já hidratou e sua pele está limpa, nós vamos vir com a hidratação. O hidratante que eu vou usar é esse daqui da Vult. Esse é o hidratante creme nutritivo. Esse é o específico, tá? Para maquiagens, que aqui ele fala que é para preparação da pele na maquiagem. E eu vou aplicar ele em todos os lados do meu rosto. Eu gosto de aplicar assim, depois vir espalhando, tá? É importante você usar um hidratante que seja específico pro seu tipo de pele. Não adianta você ter uma pele oleosa e falar que você não pode passar hidratante na pele porque essa pele é oleosa. Oleosidade não tem nada a ver com hidratação, tá? Na verdade, a oleosidade da pele significa que sua pele tá sentindo falta de hidratação, então por isso que ela produz mais oleosidade. Então use aí um hidratante específico para pele oleosa, se você tiver pele oleosa, que ele não vai pesar a sua pele. E se você tiver uma pele seca, eu gosto bastante do BT Oil da Bruna Tavares para hidratar, que ele é ótimo. E aí eu apliquei esse hidratante em toda a área do meu rosto. Apliquei nas voltinhas do nariz, aqui no meu olho, até na minha sobrancelha. Tudo precisa estar hidratado, tá bom? E agora vamos esperar esse hidratante absorver na pele antes de começar a maquiagem em si. Agora sim, bora começar a make. Eu vou começar com uma base. Gente, eu esqueci uma esponjinha, eu não tô acreditando nisso. Vou lá buscar. Aí, beleza. Voltei. A base que eu vou usar hoje é a base da Pop. Essa daqui é a make bem basiquinha. Ela é uma base fluida, oil free, cobertura média e dá pra construir pra alta, viu? Essa daqui que eu vou usar com o número 3. Ela fica certinha no meu tom. Coloquei uma pipeta em cada lado. Eu vou aplicar com batidinhas, espalhar na verdade, né, com batidinhas. Eu gosto bastante dessa base por causa da cobertura dela. A cobertura dela é muito boa, o acabamento dela é muito bonito. Eu paguei, se eu não me engano, foi 7, 8 reais nela. Passada quando eu vi a qualidade dela. A Pop tá arrasando. E sempre que você for aplicar a base, você aplica com batidinhas, viu? Nada de ficar arrastando essa base, porque aí você não vai fazer uma cobertura bonita pra pele. Você só vai estar espalhando o pigmento da base. Então vem com batidinhas, a mão bem levinha, tá? Não vem tá na cara, porque aí não, né? Vai ficar se batendo. Não esquece das extremidades do rosto aqui, ó, na raiz do cabelo, pra você não ficar parecida com aquela cara de máscara. E o único lugar que você pode arrastar essa base é aqui no pescoço, porque a gente não quer cobertura, a gente só quer o pigmento. Então vem aqui e
arrasta pro pescoço pra ficar lindíssimo e unir a cor do colo com o rosto. Agora eu preciso iluminar esse rosto pra dar aquela diferença de luz e sombra pro rosto, tá? Então eu preciso de um corretivo de 2 a 3 tons mais claro do que a minha pele. Eu vou usar esse corretivo aqui, que é o corretivo líquido da Tracta. Eu acho que esse daqui é da cor claro, que sumiu aqui a cor, mas eu acho que é a cor claro. E eu vou aplicar aqui no início do meu olho, uma coisa que eu errava muito no começo da minha maquiagem, e com o tempo eu fui aprendendo, é que eu não preciso de tanto produto. Então, ó, com essa quantidade de produto, eu poderia até usar menos. Eu já consigo iluminar toda essa área aqui, tá? Também vou iluminar um pouquinho a minha testa, o meu queixo, arco do cupido, eu gosto de iluminar um pouquinho, porque aí ele vai se juntar com essa iluminação aqui que a gente vai fazer, e aí quando a gente vem com o batom, dá um efeito bonito. E também vou aplicar aqui no nariz uma linha reta, porque eu gosto de fazer o contorno do nariz, a iluminação do nariz, para trazer o efeito mais fininho pro nariz. Por isso que eu faço essa iluminação assim, para já ajudar nesse efeito que eu gosto. Mas se você não gostar, é só pular essa parte da iluminação do nariz, tá bom? E aí, pra gente dar acabamento e espalhar esse corretivo, venho com a mesma esponjinha, só que no lado que tá sem a base. Esse foi o lado que eu apliquei a base, e esse é o lado sem, tá? Eu gosto de usar a esponjinha assim, do outro lado, onde tá mais limpa, porque aí eu fico só com a cor do corretivo mesmo, tá? E não tem segredo em espalhar corretivo. É o mesmo truque de espalhar a base, sempre com batidinhas. Aqui a gente tem que ainda tá com o movimento mais contido para não jogar muito para todos os lados, tá? Eu gosto de trazer aqui para lateral do nariz e depois ir até... é têmporas, né? O nome disso daqui? Venho até as têmporas sempre com batidinhas. E a mesma coisa nesse lado. Venho com batidinhas, desço aqui no nariz, depois eu pego, passo embaixo do meu olho e venho até as têmporas. Aqui do arco do cupido eu espalho e ligo com essa iluminação. Aqui no queixo eu contenho o lugar, tá? Eu não vou espalhando muito, eu só contenho ele aqui. Depois, com o lado que tá a base, aplico um pouco em cima para não ficar tão intenso. E a mesma coisa com a testa. Eu não amplifico muito essa iluminação. Eu venho só até aqui, ó, um pouquinho antes da metade da sobrancelha. E o nariz, eu tento ficar o mais contido possível para não expandir o nariz, tá? Porque tudo que é claro, ele expande. Então, como eu gosto do truque de diminuir o meu nariz, né? Porque nada mais é do que diminuir o que eu faço. Eu contenho ele só no centro. E agora eu vou selar essa pele, esse passo muito importante para a duração da sua maquiagem, e também os outros passos vai ser muito mais fácil de você aplicar, tá? Eu vou usar o pó setting powder da Vizela na cor número 2 e vou aplicar com uma esponjinha de esquinho, tá? Mas antes de aplicar esse pó, eu gosto sempre de voltar com a esponjinha que a gente aplicou o corretivo e a base e dar acabamento aqui, ó, onde tá as linhas, tá vendo? Ele sempre acumula o corretivo, a base, então eu venho só dando uma apertadinha e puxando um pouco pra cima, que aí ele já volta pro lugar. E aí agora sim eu venho com o pó. Primeiro eu selo sempre essa região dos olhos, porque aí já impede desse corretivo ficar se mexendo, né? Então eu não preciso me preocupar. E venho, ó, pressionando pra pele, pra esse pó selar tudo. E também aplico em todas as áreas onde a gente aplicou o corretivo de iluminação. Eu gosto sempre de vir primeiro nessas áreas para depois vir no resto, porque como tem mais produto, então ele fica mais molhadinho. Ainda mais porque a gente aplicou corretivo hidratante, então ele não vai secar. E agora que eu apliquei em todos os lugares onde eu apliquei o corretivo hidratante, aí eu venho no resto do rosto aplicando esse pó solto. E agora, para tirar esse excesso de pó solto que ficou na superfície da nossa pele, eu venho varrendo com um pó compacto. Esse daqui é o da Vult, o pó compacto na cor 3. E aí
eu sujo meu pincel com esse pó e venho varrendo o pó solto com esse pó compacto. Eu gosto de fazer isso porque se tiver alguma área onde não selou direitinho, o pó compacto vem e sela. Porque se eu aplicar o pincel assim, do jeito que eu tô aplicando, em uma área onde não tá selado com o pó solto, que é o pó que sela mais, eu sempre indico a selar seu rosto com um pó solto pra depois vir com um pó compacto, viu? Se eu fizer isso, né, vai acontecer de aonde tiver a base e o corretivo molhado, a gente fizer isso, já era. Vai manchar sua pele, vai abrir buraco. Então preste muita atenção pra selar bem a pele. E sempre faz esse truquezinho do pó, que vai ajudar você a não cagar com a sua pele. Agora que tá tudo corrigido, todo o tom do meu rosto até o meu colo tá uniformizado, eu tô com essa cara aqui, né, de bolacha redondona, porque a gente tirou toda a sombra do rosto. E pra gente voltar com essa sombra, precisamos de um pó mais escuro, que é o pó de contorno. Hoje eu vou usar esse da Tracta, que é na cor Dark 12, e eu amo esse pó pra fazer o meu contorno. Eu pego um pouquinho, tiro o excesso, e eu gosto de aplicar ele com um pincel chanfrado, só que fofinho, tá vendo? Esse daqui é da Real Love, mas não tem numeração, mas é um chanfradinho. E aí eu aplico do alto da minha olheira, tá vendo? Olheira, ó, orelha. Aqui é a minha olheira, o alto dela, né? Então eu vou aplicar aqui, ó, em direção. Aplico aqui e eu vou levar em direção à minha boca, porque eu gosto desse efeito mais alongado. E aí, como a minha pele já tá selada, eu posso arrastar esse pincel aqui no meu rosto. E aí eu já trago a sombra de volta pra ele e também ajuda a fazer o estilo de contorno que eu gosto, que é um estilo mais alongado, mais lift. E olha a diferença de um lado pro outro, só aplicando aqui. Eu também aplico na testa. Eu começo aqui do ponto alto da minha sobrancelha, venho subindo. Quanto mais eu subo, mais perto da raiz eu chego, tá? Lembrando sempre que tem que chegar na raiz pra não ficar com aquele espacinho entre o seu cabelo e a maquiagem e parecer que você tá de máscara. E olha também a diferença da testa com o contorno e sem o contorno. E também faço esse contorno aqui na mandíbula, mas aqui é opcional, tá? Eu gosto porque eu tô um pouquinho acima do peso, então eu aplico pra dar essa disfarçada na papada. E também aplico aqui embaixo da minha boca, né, dos meus lábios, porque eu tenho essa área um pouco mais escura. Então, quando eu passo a base, o corretivo, eu sinto que fica uma chapada só, sabe? Boca e queixo fica uma coisa só. Então, eu aplico aqui pra dar essa sombra e, consequentemente, dar um pouquinho mais de volume pro meu lábio inferior. E eu também nunca deixo de fazer o contorno do nariz pra dar aquele efeito, né, de nariz fininho que vocês sabem que eu gosto, que eu amo e que eu falei pra vocês. Então, eu venho com o pincel de esfumar, ele tá sujinho, mas é de contorno de nariz mesmo, tá? Venho com o mesmo pó, tiro o excesso e aí eu venho do início da minha sobrancelha até a ponta do meu nariz. Eu faço um pouquinho mais pra cima do que a lateral mesmo do meu nariz pra fazer esse contorno mais fininho e deixar o meu nariz mais fininho. E com a mão bem levinha, hein? Porque senão vai manchar esse nariz, tá no meio da tua cara e aí já era. Tu vai ficar com aquele efeito de misericórdia. E relaxa se você não conseguir fazer de primeira esse nariz esfumadinho, tá? Eu, particularmente, demorei muito pra entender como fazer o contorno no meu nariz, porque o meu nariz é um pouquinho difícil de fazer contorno. Eu até cheguei a falar que não gostava de contorno no nariz, porque eu não sabia fazer o contorno no meu nariz, mas depois eu fui treinando e consegui fazer esse contorno. Agora eu não vivo sem. E se você achar que ficou um pouco marcadinho, volta com um pincel de pó, dando uma pequena esfumadinha, que aí ele já se esfuma e tira um pouco daquela intensidade forte, tá vendo? Agora, pra dar uma cor pra esse rosto, vamos de blush. Eu vou usar o Fit Me da Maybelline, que ele é um rosa com brilhinhos dourados que eu amo. E o blush não tem segredo. A única diferença é que eu gosto de um blush também mais alongado, então eu não aplico aqui na bolinha da bochecha quando a gente sorri. Eu aplico mais aqui na lateral. Então eu peguei o blush, meu Deus, eu acho que eu peguei demais. E eu aplico aqui, ó. Eu gosto de aplicar assim com batidinhas, leve arrastadinhas, que aí eu vou contendo a quantidade de produto, tá vendo? E olha que bonito que esse blush é.
Ele fica aqui mais na lateral. Eu gosto mais assim, mas se você quiser pode aplicar na bochecha também. E agora de iluminador, como essa maquiagem que a gente tá se inspirando, ele tem um iluminador mais de dentro pra fora, eu vou usar essa paletinha de iluminador, que é a da Pink 21, a Make a Show. E eu vou usar a tonalidade do meio, que é a que eu gosto mais no meu tom. Se você encostar assim no seu rosto, você vai sentir um ossinho bem aqui, ó. Antes de chegar na olheira, você vai sentir um ossinho, um elevado de ossinho. Então é aí onde você vai aplicar o iluminador, tá? Toca aí, vê onde que ele é e aí aplica. Como a nossa pele já tá selada, você pode aplicar assim, arrastando o pincel. E olha que lindo que é esse iluminador. Ele é super sutil, mas fica muito bonito. E também gosto de aplicar um pouquinho do iluminador aqui no centro da testa, no arco do cupido, onde a gente aplicou o corretivo de iluminação, e também um pouquinho no queixo. E aí, pra iluminar o nariz, eu troco de pincel. Eu não uso esse pincel de iluminador, que é um de esfumar bem grandão, né? Eu troco ele por um pincel bem pequenininho. Esse daqui é o da Dye Makeup, o 0132WS. E aí eu venho e faço uma bolinha aqui na ponta do nariz e um tracinho aqui no meio do nariz. E eu não ligo essa bolinha com o tracinho, tá? Eu deixo esse espacinho aqui, que eu sinto que dá mais esse ar de fininho pro nariz. E pra finalizar a pele, eu vou aplicar a bruma. Essa daqui é a Stay Fix da Ruby Rose, efeito mate. A bruma, ela vai ajudar na fixação da maquiagem e também tirar esse acabamento de pó pesado, sabe? Vai trazer um pouco mais de naturalidade pra essa maquiagem. E deixa essa bruma secar. Agora eu só volto um pouquinho do pincel com blush, só pra dar acabamento desse iluminador. E a pele está prontíssima, agora bora pros olhos. Eu vou vir com mais um pouquinho da base, colocar um pouquinho aqui na esponjinha pra aplicar nos olhos, que eu esqueci de aplicar quando tava fazendo a pele. E é super necessário fazer isso, tá? Pra que a sombra tenha uma cobertura melhor, né? Porque ela não vai estar direto na pele e também tem uma fixação melhor. A paleta que eu vou usar hoje é essa daqui da Morphe, mas é claro que você pode usar qualquer paleta de sombra que você tiver aí com essas cores que eu vou te mostrar, que é bem coringa. Muitas paletas têm essas cores, tanto baratinhas quanto caras, então é fácil de você encontrar essas cores, tá? Eu vou começar com esse marrom aqui, com o mesmo pincel que a gente fez o contorno do nariz, pra começar esse esfumado. E aí eu vou começar a aplicar aqui no côncavo. Côncavo, se você não sabe, é esse buraquinho que a gente tem entre o nosso globo ocular, né, que é o nosso olho, e o osso. E a gente aplica aqui dentro desse côncavo, com a mão bem leve, tá? Pra não deixar marcado. E aí eu gosto até de juntar com o contorno do nariz, pra ficar uma coisa só. E eu aplico em todo o côncavo. E também aplico um pouquinho aqui no final do meu olho, na pálpebra móvel mesmo. Pálpebra móvel é esse espaço que a gente pisca, tá? Que é essa pálpebra aqui, essa pelinha aqui. E essa daqui, onde não se mexe quando a gente pisca, é a pálpebra fixa. E agora eu vou vir com esse marrom aqui, que ele é um pouco mais quente, um pouco mais escuro. E também aplico no côncavo, mas não tão expansivo quanto o primeiro marrom. Isso vai trazer uma profundidade pro olho, tá? E eu também aplico aqui no final do meu olho, rente os meus cílios, ó, e sempre com a mão bem levinha. E tá vendo que ele já deu uma profundidade que esse olho não tem, ele deixou um pouco mais escuro, né? E esse marrom eu não trouxe até aqui o nariz, como eu trouxe o primeiro, tá vendo? Eu parei um pouquinho antes do final do olho. Agora eu vou usar essa sombra cintilante aqui com o pincel que a gente iluminou o nariz e vou aplicar aqui no início do olho pra dar uma iluminadinha, não tão forte, né, porque a gente pode ver na foto que não é uma iluminação muito clara. Ele tem um brilhinho ali, mas não é tão claro. Eu aplico só no canto lacrimal e puxo só um pouquinho pra pálpebra, só pra esfumar e fazer a transição, tá? E agora eu vou usar esse douradão aqui, é um dourado meio cobre, não é cobre, né, na verdade, essa cor. E eu vou aplicar na minha pálpebra móvel, onde não tem sombra, tá? Eu gosto de aplicar sombra cintilante com leve arrastadinhas
pra ir pigmentando ela e não deixar buraco. E aí eu volto com o pincel que eu tava esfumando aquelas sombras pra dar acabamento nessa sombra cintilante, sempre nas bordinhas, tá? Vou aplicar na linha d'água o lápis bege da Catherine Hill. Ele é bem pigmentado e ele vai abrir um pouquinho o nosso olhar, que é minha raiz aqui, ela é bem escurinha. E agora eu vou vir com um lápis que é o eyeliner da Ruby Kisses pra fazer um tipo delineado infinito, só que com marrom, tá? O que a gente vai fazer? Relaxa que quando a gente fala delineado as pessoas ficam alvoroçadas, mas relaxa que vai ser muito fácil, tá? Pego esse lápis, faço uma linha aqui, ó, rente ao meu cílios, a raiz dos cílios. Não precisa ser tão certinho, tá? E deixa ao final um pouquinho mais grosso. E aí, nós vamos vir com um pincel de detalhe, que é um pincel pequenininho, e dar uma esfumada nas bordinhas desse lápis, pra não deixar ele tão marcado. E aí volta com o lápis, dá mais intensidade pra cor, volta com o pincel e dá acabamento. E olha a diferença que ele deu pro olho. E aí a gente vai selar esse lápis, deixa o caminhão passar primeiro. E aí a gente vai selar esse lápis com essa cor de marrom aqui. E aí eu passo em cima desse lápis todo, tá? Porque esse lápis, ele não seca completamente. Então a gente aplica essa sombra pra selar e dar intensidade. E não esquece de dar acabamento aqui, ó, no final, com aquele pincel que a gente esfumou os dois primeiros marrons. E olha só a diferença de um olho pro outro. Vou aplicar esse lápis rente aqui à raiz dos cílios. Volto com o pincel primeiro dando uma esfumadinha no lápis. Venho com aquela mesma sombra que a gente selou o de cima e selo também aqui embaixo. E aí, pra dar acabamento, eu venho com esse marrom aqui, que foi o segundo marrom que a gente usou na make, e aplico rente a esse marrom mais escuro, só que mais pra pele. E o legal é que você pode vir com a esponjinha do pó e fazer uma pequena limpeza na sombra, ó. Deixar ela mais retinha, mais certinha. Agora eu vou fazer outro olho e já volto. E pronto, tá ótimo. Voltei já com a sobrancelha preenchida. Agora eu vou aplicar a máscara. Vou aplicar essa Trópico da Ruby Rose. Ela é novíssima, comprei esses dias. E vou aplicar ela aqui. Eu nunca testei ela, mas falam que ela é muito boa. Ela tem esse aplicador pequenininho. Ai, que bonita. Nossa, eu amei. Devia ter comprado mais uma. Vou deixar de estoque. E ó, máscara de cílios você pega desde a raiz até as pontas. Sempre que você for aplicar máscara, pega um espelho, coloca aqui, ó, pra baixo. E aí você vai olhando de baixo. Enquanto meus cílios postiços seca aqui, eu vou fazer a boca com vocês. Eu primeiro vou aplicar o batom Model. Batom, né, vocês sabem que não tem muito mistério aí. Vou aplicar o batom Model da Mari Maria. E vou aplicar só um pouquinho do gloss da Latica na cor 47. Eu vou aplicar mais no centro, né? Ele é um pouquinho mais claro do que o batom, então ele já vai dar uma iluminadinha. E essa foi a make de hoje. O que vocês acharam dessa aula de automaquiagem completona? Me diz aí nos comentários que eu quero saber. Me diz também aí se você quer que eu traga mais esse tipo de vídeo aqui pro canal. Bem explicativo, bem aula de automaquiagem mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like que me ajuda demais. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Então, se você perder um vídeo como esse, ia ser loucura, né? Eu tenho um tutorial fazendo uma make parecida com essa, só que ela é mais elaborada, mais profissional, com pedraria. Se você quiser ver, clica aqui que eu tenho certeza que você vai amar assistir, viu? Muitíssimo obrigada por ter assistido o vídeo até aqui o final. Um beijo sem coçar na boca porque eu estou com gloss. E tchau!